para tirar as impurezas, para purificar. E eu tinha alguma coisa na mente, e tenho ainda alguma coisa para ministrar sobre isso. Mas, agora de manhã, depois que eu orei essa madrugada aqui, eu fiquei com aquilo no meu coração, provocando o meu milagre. E eu falava com Deus esta manhã, meus irmãos, uma coisa, está terminando o ano. Eu olho para 2025 e eu pergunto para mim o que eu fiz. Eu vim em todos os cultos esse ano. Amém, glória a Deus. Eu tomei em Santa Ceia todos os meses esse ano. Amém, glória a Deus. Todos os meses aqui, todos os cultos, eu ofertava e dizimava. Amém, glória a Deus. Eu passei um ano aqui na tua casa servindo. Mas o que mais? O que nós fizemos para o Senhor? Irmãos, é certo que nós passamos dias difíceis, problemas, situações, irmãos, que nos desanimam. Esta mulher aqui não é diferente de mim e de você. Sabe por quê? Porque ela era crente. Eu não estou falando de quem não é crente, eu estou pregando para crente e falando de crente nesta manhã. Para você, para as irmãs, para os irmãos, para mim, para nós, Igreja do Senhor, vozinha. Essa mulher era crente. Ela era esposa de um homem que trabalhava com o pastor, o profeta. E aí a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem morreu. Aquele homem morreu e deixou dívida. Eu admiro o irmão José, que o irmão José falou: pastor, eu vou faltar alguns dias aí no culto, porque eu preciso trabalhar, tem algumas coisas que eu estou fazendo e tal. Irmão, preocupado com a casa, com a família, com a vida financeira. Nós, homens, temos essa preocupação. Embora a mulher trabalhe, a mulher ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E aí, irmãos, ela vai falar assim: meu marido, teu servo morreu, e você sabe que ele servia ao Senhor. Estamos falando de um casal crente, irmã Camila. Estamos falando de um casal que servia e adorava a Deus. Estamos falando de pessoas que tinham a sua caminhada cristã, adorando, servindo ao Senhor. E aí, só que o homem morreu. E quando ele morreu, sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Por que ele morreu? Morreu como todos nós vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde, a sua hora, a nossa hora vai chegar, né? Agora ele deixou a família endividada. A história diz, segundo Flávio José, um historiador hebreu, que aquele homem, quando Jezabel, com seu marido, tentou matar os profetas, quando Elias, no Monte Carmelo, fez aquele sacrifício do altar que queimou e consumiu o holocausto, e ele falou: olha, pega todos os profetas de Baal e Azera, era 850 profetas daqueles ídolos, 400 de um, 450 do outro, e ele falou: vamos pegar todo e matar. E mataram todos aqueles profetas idólatras de Baal e Azera. E aí, irmãos, Jezabel fala: Deus me faça outro tanto se amanhã eu não fizer a mesma coisa com você. Eu vou cortar a sua cabeça, Elias. E aí, certo? E aí, a Bíblia diz, irmãos, que ela buscou, não era só o profeta Elias, não. Era os profetas, irmã Letícia. E aí o marido desta mulher, isso não está escrito na Bíblia, segundo a história, os comentaristas, e Flávio José, um historiador da época, falou assim que aquele homem pegou 150 profetas, dividiu em grupos de 50 em cavernas, escondeu e alimentou por um tempo. Por isso que ela ficou endividada. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer aqui que ela fala assim: meu marido, teu servo, era crente, ele serviu ao Senhor e morreu. E agora os credores vieram para buscar os meus filhos. Naquela época, irmãos, naquele tempo, naquela cultura, quando a família não tinha dinheiro para pagar a dívida, irmã Antônia, podia levar os filhos para serem escravos, no lugar da dívida, irmã Camila. E aí o que acontecia? Ela falou: meus filhos, porque os filhos agora, o marido morreu, os filhos agora iam sustentar ela. Mas se levassem os filhos, o que sobrava para ela? Nada, não ia ter nada. Não ia sobrar nada. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Elias fala para ela assim, simplesmente: o que é que você tem em casa? No versículo 1 aqui ainda, meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que
o teu servo temia ao Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar os meus filhos. Ela estava numa situação delicada. E aí, irmãos, o que essa mulher podia fazer? Para quem que ela foi falar? E eu quero, irmãos, é sobre isso que eu quero falar, provocando o meu milagre. A obediência é a chave que abre a torneira do milagre. É a chave que vai te abrir o sobrenatural na sua vida. Mas é preciso, irmãos, trabalhar. Ele não perguntou assim, o que foi que você perdeu? Ela, eu perdi meu marido, mas o que é que você tem? O que restou para você? Eu tenho uma botija, irmãos, não é um vaso grande, é uma botija pequena, com um pouco de azeite. E aí, irmãos, ele fala, pede vasos para suas vizinhas, não pouco. E aí ela vai e pede ali agora você vai, fecha a porta e deita azeite, coloca azeite nesses vasos, e depois encheu todos os vasos, ela volta, e aí agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Essa é a história desta mulher. Mas para chegar nesse ponto, irmãos, nós temos algumas lições aqui tremendas, interessantes. O milagre dessa mulher aconteceu, irmãos, em 5 estágios diferentes, 5 estágios espirituais, e em cada um deles há uma chave profética para a minha vida e para a tua vida nesta manhã. E o primeiro estágio é o estágio da crise, quando a dor te empurra para o altar. Irmãos, infelizmente hoje tem pessoas que só vai para o altar quando tem uma dor, quando a pessoa tem um problema. Eu trabalho com vendas também, irmãos, e normalmente as mentorias, os cursos falam assim, qual é a dor do seu cliente? Você tem que fazer a venda direcionando o produto na dor do cliente. Aqui, irmãos, o milagre, irmãos, o que acontece? Ela precisa de um milagre, mas humanamente, Letícia, não tinha como fazer, não tinha como resolver, ninguém podia resolver, nem o profeta. Mas aquele homem era um homem de Deus e tinha a revelação do céu. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Tem gente que fala, eu não vou falar nada com o pastor, eu não vou falar com a pastora, eu não vou dar dinheiro, eu não vou fazer aquilo, é homem como eu, são pessoas de carne e osso como eu, mas deixa eu te falar, assim como eu hoje, no tempo da graça, eu e a Lúcia, somos pastores da igreja, nós, irmãos, estamos aqui no momento da palavra como profeta para a tua vida. Eu quero falar para você que Deus tem uma palavra de bênção, de socorro, de vitória, de alegria para você, se você tomar posse dessa palavra e fazer aquilo que nós dissemos para você. Naquele tempo, o profeta, irmãos, era bem específico, profeta, sacerdote. O profeta falava de Deus para o povo, o sacerdote falava do povo para Deus. Quando o profeta falava para o homem, para a mulher, dava uma mensagem de Deus, ele estava dando uma instrução direta de Deus para o coração daquela pessoa. Não era o homem, Elias, era o profeta, o homem de Deus, escolhido por Deus para transmitir uma mensagem e direcionar a pessoa, o povo, para uma caminhada diante de Deus. O primeiro estágio é a crise, quando a dor te empurra para o altar. Verso 1, e aí eu falei para você deixar sua Bíblia aberta. Meu marido, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo. E você sabe que ele temia o Senhor. Você sabe que ele servia a Deus, irmão José. Ele não era um homem assim relapso, não era uma pessoa relapsa na caminhada cristã. Não era uma pessoa que fazia de qualquer jeito a caminhada, a sua responsabilidade como servo de Deus. Não, ele temia a Deus. Quer dizer, irmãos, ele tinha consciência do princípio da palavra que tinha que obedecer. Naquela época, considerando os 10 mandamentos. Havia temor no coração do homem, esposo desta mulher. E aí, irmãos, essa mulher, a viúva, irmãos, ela vivia uma somatória de perdas. Vivia, irmãos, vamos falar a verdade, uma desgraça. Um momento terrível. Ela teve a perda do marido, não tinha finança, a família ameaçada. Ela vivia no fundo do poço, dívida, ameaça dos credores que queriam levar os seus filhos como escravos, mas o diferencial, que ela não ficou murmurando, e aqui vai uma das lições para nós desta manhã,
que ela não ficou murmurando, minha vida, o meu dinheiro, o meu salário, minha casa, o meu trabalho, minha saúde. Não, irmãos, ela não ficou murmurando, ela não se calou diante do problema, ela foi buscar uma resposta de Deus, ela buscou a direção certa, ela foi no profeta de Deus para falar para ele, olha, a Bíblia diz que ela clamou, quando ela clamou, está dizendo, ela orou, ela pediu para Deus uma resposta, uma direção, aí ele falou, o que é que você tem? Você pensa que eu vou resolver? Não sou eu que vou resolver. O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem lá na sua vida, na sua casa, no seu coração? O que é que você tem? Porque Deus não vai trabalhar sozinho para você não, meu irmão. A pessoa pensa, irmã Camila, que não, Deus, é poderoso, onisciente, onipotente, criador, soberano, Ele dá vida. Não, Deus faz realmente isso, mas Ele vai trabalhar com aquilo que você tem. Eu tenho um pouquinho de azeite. Você tem alguma coisa. Então vamos trabalhar com isso que você tem. O que é que você tem? Eu não sei, você pode orar, você pode caminhar, você pode varrer a igreja, você pode trabalhar. Faça aquilo que você tem para fazer, que Deus vai te dar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Faça o que você tem. Ela era esposa de um profeta fiel, mas estava em crise. Mesmo nós servos de Deus, nós estávamos conversando aqui com aquele casal, que hoje passou uma mensagem, não puderam vir, falou assim, olha, vocês estão voltando para Deus, tenha cuidado, o diabo vai lutar, viu? Você está pensando que o diabo está preocupado com quem está lá fora? Não, o diabo não está preocupado com o ímpio, está preocupado com você, que quer servir a Deus, quer adorar a Deus, quer glorificar a Deus, quer estar na casa do Senhor. O diabo ele não está preocupado com quem está lá fora, está preocupado com você, crente. Aleluia, louvado seja Deus. Segunda lição desse primeiro estágio de crise desta mulher, a sua crise era tríplice, espiritual. Ela estava de luto, ela perdeu seu companheiro, o seu cônjuge morreu. Ela tinha um problema agora de dor emocional, sentimento. Não tinha mais o homem do seu lado que ela amava, sentimento emocional. Aí ela estava com problema financeiro, dívida. Não porque ele era... Irmãos, vamos falar aqui a verdade para nós, isso é uma lição espiritual na vida financeira para a pessoa, antes de gastar lá fora, cuidar da sua casa. E não é só para o homem e para a mulher, não. Não é só para o homem e para a mulher, não é só para o homem, é para o casal. O inimigo tenta roubar o futuro dela, os filhos dela. E que coisa! Perdeu o marido, atolado em dívida, agora de luto, irmã Antônia, sentimento abalado. Ela estava no chão, irmã Xanda. E agora? E ainda mais, o credor queria levar seus filhos. Irmãos, dizem que mãe ama mais os filhos do que o pai, né? Dizem, porque o pai também ama. Só que a postura do pai e da mãe é diferente. A mãe é mais coração, o pai é mais razão. Né? Tem casa que a mulher manda mais, a mulher é mais razão, o marido é só emoção. E fica só nisso. Mas o amor pelos filhos, meus filhos vão ser escravos, vão embora. Agora o que restou foi meus filhos para cuidar de mim, para me ajudar na minha velhice, nos meus anos daqui para frente, porque eu não tenho mais marido, meu marido agora é morto, e aí eu vou ficar sem os meus filhos. Terceira lição do estágio da crise, apesar da dor, ela clamou ao profeta. E aí vai uma pergunta, para quem você clama na hora da dificuldade? Para quem você fala o seu problema na crise da sua situação? Fala com o vizinho, põe lá uma foto chorando no Instagram, no Facebook. Para quem você fala? Não fala para ninguém, entra em depressão e fica remoendo aquilo, fica se machucando com aquela situação. Porque tem o inverso também, tem pessoa que fala para todo mundo. Fala para o vizinho, fala para o papagaio, fala para o cachorro, põe na rede social, liga para o Brasil, liga no Cabo Verde. Não fala, meu irmão. Fala com quem pode te ajudar.
Veja com quem você vai falar. Veja com quem você vai levar a sua dor, seu problema. Nem todo mundo está pronto para ouvir a sua situação, não. Nem todo mundo pode ouvir aquilo que está acontecendo com você, porque ela não tem nada para te fortalecer. A Bíblia diz, irmãos, que ela clamou, ela foi ao profeta, ela clamou e não se calou. Isso mostra, irmãos, que o milagre começa quando você decide pedir ajuda no lugar certo, para a pessoa certa. Ah, pastor, então o senhor vai resolver? Não, eu não vou resolver, mas junto com você eu vou orar e vou buscar Deus para te dar um conselho da parte de Deus para a sua vida. Pode bater palma, irmãos, é para Jesus. Nós vamos orar por você e vamos te dar uma palavra do céu para a tua vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, o céu, irmão, nós enfrentamos problemas ainda nesses dias, irmãos. Irmãos, quem era? Eu estava lendo um comentário, quem era você há 10 anos atrás? Quem éramos há 10 anos atrás? O tempo passa, as coisas mudam, tomam outras proporções e as coisas vão acontecendo e muitas das vezes você muda o foco, muda de direção, os projetos mudam, as prioridades mudam, mas tem uma coisa que não pode mudar na sua vida, na minha vida, irmãos, o foco de servir e adorar ao Senhor. Não podemos deixar isso acontecer, não. O primeiro passo para provocar um milagre é buscar a presença do Senhor no lugar certo, com a atitude certa. A crise não é o fim, ela é um chamado de Deus para um novo começo na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Segundo estágio da direção. A irmã está anotando aí, depois eu vou mandar no grupo, você passa para ela, irmã Letícia. Eu tenho falado isso para a igreja, viu? Anota, guarda, que você não tem memória fotográfica. Estágio da direção, quando Deus revela o que já está dentro de casa. Verso 2. Aí o profeta fala assim para ela, verso 2, que te hei de fazer? Está perguntando, dize-me, o que é que você tem em casa, vozinha? Ô, irmã Maria, o que é que você tem em casa? Você tem um problema, você tem uma crise, o que é que você tem? Ah, não tenho nada. Você não tem nada? Mas será mesmo que você não tem nada? Você tem certeza que você não tem nada? Alguma coisa você tem. Certeza? Eu tenho certeza absoluta disso. O profeta, o que é que você tem? Fala para mim o que você tem em casa. O profeta, irmãos, não trouxe nada de novo. Só despertou nela, irmãos, a consciência de algo que ela possuía, mas não estava atenta para aquilo. Viu, irmã Gugu? O profeta não falou nada de ela. O que é que você tem? Irmã Fátima, o que é que você tem? Ah, pastor, eu tenho orado em casa. Glória a Deus. Eu oro pela minha família. Eu oro pelo meu marido, pelos meus filhos, eu oro pelo meu esposo, pela minha esposa, eu oro pelo meu trabalho, pelo meu patrão, pela minha vida financeira, Irmãos, você tem alguma coisa. O azeite era o ponto de partida que ela considerava nada, porque até então ela não via nada, ela não via que ela tinha azeite. Mas era tudo que ela precisava para Deus fazer um milagre. Era tudo que ela precisava, irmão José, para ela ter um milagre. O azeite representa, irmãos, o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Azeite, água, óleo, representa a pessoa do Espírito Santo. Quando você tem Deus, quando você tem a presença, uma quarta-feira eu preguei sobre a presença de Deus na nossa vida aqui. Quando você tem a presença do Senhor, ainda que você esteja na crise, e você buscando a resposta de Deus, Deus vai te dar orientação. Deus vai te guiar nesta caminhada. Eliseu não orou por ela. E é interessante aqui que se você ler a Bíblia ali, olha, nos versículos aí de 1 ao 7, Eliseu, vem cá, eu vou pôr a mão na tua cabeça e vou ministrar a bênção. Vem cá que eu vou expulsar esse espírito de escassez de dinheiro da sua vida. Vem cá que eu vou repreender o credor que está querendo levar os teus filhos. Não, ele nem orou. Repreendeu o demônio. Ele nem orou. Irmãos, às vezes a pessoa pode, e aí vai falar assim, a pessoa, você chegar em mim aqui, fala em mim, ou na pastora, e fala, então tá bom, olha, eu vou te falar o seguinte, você vai para a tua casa, fecha a porta, fecha a boca, depois que você fechar a porta, fecha a boca antes de entrar na casa. Porque às vezes, antes de entrar em casa, fala para todo mundo. Aí não adianta.
Aí, antes dela chegar em casa e fechar a porta, ela já falou para todo mundo, irmão José, que já resolveu o quê? Todo mundo dando palpite, todo mundo dando pitáculo, todo mundo. Não, eu acho que se você fizer, vem cá, eu penso assim assado. Não, se você fizer isso, para mim foi bom. Irmãos, olha, a sua experiência pode servir, irmãos, de uma noção para mim, mas não vai ser a minha resposta. A sua situação de crise, de problema, não é a solução para mim. A solução que você teve na sua crise foi tua, foi experiência tua. Agora, Deus tem uma resposta para a sua vida. Então, antes de chegar na sua casa, antes de fechar a porta, fecha a boca. Aí você entra na sua casa, fecha a porta e vai falar com Deus. Fala com o Senhor, porque Deus vai te dar uma direção certa. Então, se você chegar aqui, pastor, eu estou com isso e isso. Ô, meu irmão, vai para a sua casa e vai orar. Não, o pastor não tem amor. A pastora, que pastor é esse? Eu sou uma ovelha, eu estou pedindo para me direcionar, para me abençoar. Irmãos, eu estou falando para você Bíblia. O profeta ali é pastor. Hoje aqui eu sou o profeta, sou pastor para falar para você. Fecha a tua boca, vai falar com Deus na tua crise, no teu problema. Deus vai te dar vitória. Aleluia! Presta atenção nisso, Deus quer te abençoar, mas o que é que você tem? Eu estou sofrendo, eu sei, eu estou chorando, eu sei, eu estou passando por problema, eu sei, irmão, eu também passo por isso, mas diante desse problema, diante da crise, diante do choro, Deus tem a resposta certa para o teu coração. Deus vai trabalhar nessa situação e vai te conduzir para um caminho de vitória. Deus não precisa de muito, sabia disso? Para te abençoar, não. Eu tenho um pouco de azeite lá, é esse pouco que vai fazer a diferença, irmã Xanda. É esse pouquinho, essa atitude. Olha, você não pode correr, caminha rápido. Você não pode caminhar rápido, irmã Camila. Vai caminhando normal. Não dá para caminhar, vai rastejando mesmo. Não dá para rastejar, dobra o joelho e vai andando de joelho. Mas continue caminhando, continue se movendo, continue diante do altar, buscando a presença de Deus. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Terceiro estágio da obediência. Quando a fé se move, mesmo sem entender. Porque tem coisa, vozinha, na Bíblia que não dá para entender. Vai, pede emprestado vasilhas. E aí ele fez uma observação, irmã Antônia, não poucas, ele pede muito. Agora, ai Jesus, e se fosse uma mulher faladeira, fofoqueira, encrenqueira, mexeriqueira? Você viu a Camila? Você viu a Google? A irmã Antônia? Fala demais. Irmão, Deus está mandando essa manhã eu falar a língua. E eu dou esboço para você ler que não é esse o foco da mensagem. Mas Deus está mandando, Deus está me trazendo isso na boca. Para falar isso para você. Se essa mulher fosse fofoqueira, mexeriqueira, olha a irmã Letícia, olha a Camila, olha a irmã Xanda, que na semana passada me ligou, irmão Rogério, irmãos, tem que querer emprestar vaso para ela? Eu te ajudar? Você não sabe nem o que você fala, agora você vai me pedir vaso, eu não vou te dar nada. Vai caçar tua turma, dá seu jeito. Era isso que ela ia ouvir. O profeta falou para ela, vai, versículo 3 e 4. 3 e 4. E ele lhe disse, vai, vírgula, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Irmãos, olha a sequência do versículo. E ele lhe disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Todos, não é alguns. Vasilhas vazias, é desocupada. Vasilhas vazias, não poucas. Era bastante vasilha. Tudo que você dá conta de pegar, de carregar dos seus vizinhos, ajunta tudo na sua casa. Versículo 4. Depois, entra com os teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia.
Vai enchendo, vai separando, vai enchendo, vai separando, vai enchendo, vai separando. Deixa de lado, faz isso. E ela obedeceu. O terceiro ponto dessa mensagem é o estágio da obediência, quando a fé se move, mesmo sem entender. Ela falou, eu pedi vaso, mas eu estou falando para ele que o credor vai levar meu filho, irmã Camila. Para que eu vou querer vaso numa hora dessa? Eu preciso de dinheiro. Eu não preciso de vaso, vozinha, eu preciso de dinheiro. Para que eu vou pedir vaso para o irmão José? Você tem uns vasos aí para me emprestar? Eu preciso de dinheiro. Você tem aí $500 para me emprestar? Você tem $1.000? Eu preciso de $5.000. Você tem aí? A fé, irmãos, Hebreus fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Irmão, quando a fé se move, mesmo sem entender, você não está entendendo, mas continue fazendo. Você não está compreendendo, mas continue obedecendo. Continue crendo que você vai nessa caminhada e Deus vai te dar vitória. A instrução, irmãos, é uma instrução estranha. Mas para receber o milagre, você não precisa entender, você precisa ter fé que Deus vai fazer. Viu, Rogério? Não precisa, primeiro eu preciso entender. Profeta, vem cá, você quer que eu vá? Eu vou bater na porta de todas as vizinhas, vou pedir vaso emprestado e depois eu vou fazer o que com esses vasos? Não, pouco, eu vou ficar incomodando agora o vizinho, batendo na porta de todos os vizinhos? Não, primeiro preciso entender, para quê? Qual é a finalidade disso? Não, ela virou as costas e foi. Vai a todos os seus vizinhos, pede vasilhas vazias, não poucas. Depois você vai para a tua casa, fecha a porta, você e teus filhos, e começa a encher os vasos. Só obedeça para receber o milagre. Irmãos, a fé dela foi uma fé prática. Ela foi, pediu, organizou e entrou em ação. Fecha a porta, o milagre não acontece em público não, viu? Deixa eu te falar outra coisa. A pessoa muitas vezes fica batendo com a língua nos dentes para todo mundo. O milagre vai acontecer na sua intimidade. O milagre vai acontecer no seio da sua família, você e Deus, o seu companheiro, sua companheira, você, a sua dedicação diante do Senhor. Quando você sair da igreja, irmãos, pega essa palavra, pai, o pastor pregou, a pastora pregou, eu quero guardar essa palavra, olha a minha situação, eu preciso de um milagre. Fecha a porta e vai chorar diante dos pés do Senhor. Por quê? Porque a cruz é tua, não é minha não, eu já tenho a minha para carregar. Fecha a porta, o milagre não acontece em público. O quarto fechado, sabe o que representa o quarto fechado? O seu ambiente de intimidade com Deus, a sua vida com Deus, o seu particular com Deus, é onde Deus vai se mover, Deus está vendo. Irmãos, e a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, para nós, irmãos, em silêncio, entra no teu quarto, fecha a porta e Deus que te ouve, Ele vai te responder. A Bíblia se completa no Novo Testamento, ela vem coadunar, vai confirmar a palavra do Senhor para a nossa vida. Aí, irmãos, ela envolveu os filhos, que os mesmos seriam levados pelos credores, agora participam do milagre. Quando você for orar, mesmo que o filho não seja crente, vem cá, vem orar comigo. Eu não sei orar, então só ouve aqui, mas fica aqui. Eu vou orar, e você ouve aí. E aí você vai lá, Espírito Santo trabalha na vida dela, trabalha na vida dele, trabalha na vida do marido, trabalha na vida da mulher, trabalha na vida do meu patrão. Quando for orar, fala, olha, só fala amém. Ora em concordância. Porque o que é concordado na terra é concordado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. A comunhão, aleluia, vai te trazer a bênção. A comunhão, a união vai te trazer a vitória. O Salomão lá em Provérbios falou assim, que o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Você acha que quem? Que é quem? Aleluia. A fé não precisa entender, irmãos. Precisa obedecer. Quarto estágio, o estágio da manifestação, quando o sobrenatural começa a fluir. Versículos 5 e 6. Ela enchia as vasilhas e depois das vasilhas cheias, o azeite parou. O milagre. Irmãos, eu fico imaginando, tem certas coisas da Bíblia que quando eu estou lendo assim, eu estou no meu devocional, às vezes, quando eu me dou conta, até a hora já foi. Eu viajo no tempo, irmãos, tentando visualizar aquela mulher pegando aqui, virando aquela botija, aquele fio de azeite escorrendo.
sabe? Lembra Jesus em Caná da Galileia, na festa de casamento? Aquela mulher falou, eles vão falar assim olha, o vinho acabou. O vinho ali tipifica a alegria. Estavam numa festa de casamento. Aí, ela fala assim para os discípulos, para os homens que ajudavam, faça tudo o que ele falar. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Aí, vão falar para ele, o vinho acabou. Ele fala assim, pega essas talhas. Parece que era eu não lembro agora exatamente a quantidade de litros de água que pegava, mas era uma quantidade absurda. Enche de água. Aí, eles encheram. Aí volta Jesus. Aí, irmã Maria, quando eles voltam, já enchemos, agora leva ao mestre-sala, leva ao cerimonialista do casamento. Eles sabiam que não estavam levando vinho, estavam levando água. Mas quando o cerimonialista da festa, o mestre-sala, a Bíblia fala mestre-sala, toma daquela água, não era água, era vinho. Aí, tanto que a Bíblia fala assim, você deixou o melhor vinho, quando todos dão o melhor vinho no começo e depois dá o pior. Você deixou o melhor vinho agora? Está dando o melhor vinho? Mas eles encheram de água. O milagre aconteceu, foi na ida. Os homens que carregaram sabiam que não era vinho, era água. Mas o milagre aconteceu, só tem que obedecer. Só precisa obedecer. Você quer ver o milagre? Você precisa obedecer e crer. Irmãos, eu não posso quantificar ou dosar a sua fé. Você vai ter aqui, vamos falar em peso, 500 libras de fé. A outra vai ter 2.000 libras de fé. Eu não posso fazer isso. A fé é algo próprio. A fé é algo dentro de você que você precisa exercitar. Crer na palavra e exercitar a fé. Quando ela começou a virar, o azeite fluiu. Deus, irmãos, só parou quando acabaram os vasos. Só parou de fluir, de aumentar, quando acabou os vasos. Que coisa tremenda. Olhe para a sua vida. Essa mulher viveu uma crise. Nós temos vivido, irmãos, tempos difíceis. Nós temos vivido tempos difíceis. Mas Deus tem uma resposta para o nosso coração, para o seu coração. É Deus que vai te dar a resposta, não sou eu. Nós estamos trabalhando, pregando, fazendo a vontade do Senhor. No tempo certo, o milagre vai acontecer. Deixa eu adiantar um pouco. 5º estágio, o estágio da provisão e propósito. Quando o milagre muda o destino. Aí ela volta, já aconteceu, acabou-se os vasos, estão todos cheios. Aí ele fala, vai, vende o azeite, paga a dívida e viva do resto. Entendeu, irmão José? Acabou, está tudo cheio. Vende esse azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Que coisa. E se ela tivesse questionado o profeta, para que eu quero vaso? Eu quero dinheiro para pagar minha dívida? Para que eu vou incomodar os vizinhos? Irmã Letícia, quantos você tem vasos? Quantos vasos você tem para me arrumar? Eu te devolvo depois. Não? Não. Ela não questionou. Ela não olhou que ela estava batendo, carregando o vaso com seus filhos, batendo na porta de todo mundo, irmã Xanda. Simplesmente ela obedeceu. É para arrumar vaso? Eu vou arrumar. Todos os dias eu vou bater na porta de todo mundo que eu conheço e vou pedir vaso emprestado. Vai a todos os seus vizinhos. Todos. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma coisa. O rei foi visitar o profeta, e acho que foi o profeta Eliseu. Eu não me lembro se foi o profeta Eliseu. E o profeta estava muito doente, perto dos seus dias de morrer. E o rei foi visitar lá e pediu uma palavra, porque estava em guerra. Aí o profeta pega profeta era profeta. Eu não me lembro se foi Elias ou Eliseu. Pega o arco, Eliseu, dá na mão do rei e fala, vira para a janela e atira a flecha. Ele atira 1, 2, 3 e para.
Quando ele para, o profeta perguntou: por que você parou? Ah, porque eu já tirei 3. Era para ele continuar atirando até o profeta falar: está bom, para. Na nossa caminhada, irmão, e aí ele falou: olha, você vai vencer, Deus vai te dar vitória, mas não vai ser total, porque você não fez como tinha que fazer. Sabe o que está falando para nós, irmãos? Muitas vezes a palavra vem e nós não acatamos aquela palavra, não obedecemos aquela palavra, não pegamos aquela palavra no coração, irmãos, para fazer de acordo com aquilo que Deus tem nos mandado fazer. E aí a gente quer um milagre. O rei atirou 3 flechas. 3. Era para ele continuar atirando até o profeta falou: parou, está tudo bem. Irmãos, e quem era o profeta? O profeta não era soldado, não sabia manejar arco e flecha, espada. Não, ele era profeta. Agora imagina o profeta. Talvez o rei pensou isso. Talvez, irmã Letícia, o rei pensou: peraí, eu sou soldado, eu sou guerreiro, irmão Rogério, não é o profeta. Não, vai, lança as flechas. Que coisa! A palavra falada, obedeça a palavra, tome posse da palavra, exercite a palavra, ainda que você não entenda, você não está vendo nada na sua frente, mas faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Eliseu não apenas abençoou, mas ele deu uma estratégia: vai, vende o azeite. Milagre sem direção vira desperdício. Sabia disso? Isso eu li de um comentarista, viu? Não é meu, não. A frase, não sou o autor, não. Milagre sem direção fica sem propósito. Por isso você fala: olha, Deus, tu me deste uma bênção, o que eu vou fazer com isso? Você tem que saber aproveitar. É para você só. Quando aconteceu o milagre, era ela e os filhos dela. Você tem que saber viver o milagre, usufruir do milagre, desfrutar, ter prazer naquilo que aconteceu, porque Deus deu para você e a sua casa, para a sua vida. Viva do resto, significa provisão contínua. O milagre, irmãos, quando Deus te dá um milagre, Deus te dá a solução de um problema. Viva do resto, significa provisão contínua. O milagre foi tão abundante que garantiu estabilidade na vida daquela família, daquela mulher. Convido você a ficar de pé. Deus não te dá algo só para aliviar por um momento. Tudo tem seu tempo. Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu relacionei alguns pontos aqui interessantes, irmãos, para nós. Resumindo o esboço de mensagem. Lições espirituais nos pontos principais. A crise levou ao clamor. O clamor atraiu a direção profética. A obediência ativou o sobrenatural. A fé sustentou o processo. E o resultado foi um milagre e a provisão abundante. Você concorda com isso? Diz amém. Vou ler de novo. A crise levou ao clamor, o clamor atraiu a direção profética, a palavra profética, a obediência ativou o sobrenatural, a fé sustentou o processo, e o resultado foi um milagre e provisão abundante. Irmãos, o milagre começou no clamor, não foi na lamentação, viu? Não foi na murmuração, não fala sem parar, não. O milagre aconteceu no clamor, na oração diante de Deus. Aí a palavra vai nos falar o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Quer outro? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabes. Deus tem uma resposta para a sua vida. Deus tem algo para o seu coração. Irmãos, a porta fechada representa a sua intimidade, seu ambiente com Deus, a sua particularidade diante do Senhor. Isso não é para ficar exposto, não, é para você. O milagre gerou um legado, não apenas uma solução. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Eu quero falar para você nesta manhã, provocando o meu milagre. Eu sei que eu tenho várias coisas que eu estou pedindo para o Senhor. Irmãos, vou falar para a igreja, irmãos, eu tenho clamado a Deus, eu tenho chorado diante do Senhor. Tem certas coisas, eu sei que se Deus não pôr a mão, está perdido. Ela pode até saber, e às vezes ela me ajuda em oração, vem aqui também, irmão, mas se Deus não pôr a mão, não vai resolver. Não é eu falar
para A, para B, lá no meu trabalho eu ficar bicudo, eu ficar me lamentando, não. A resposta vai vir se eu continuar crendo e caminhando, avançando. O apóstolo Paulo fala assim num determinado momento: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. O atleta, irmãos, ele tem um alvo, ele vai correr, ele tem um alvo para alcançar. É preciso, independente do cansaço, da fadiga, da fome, do suor, do desgaste físico, é preciso continuar caminhando para alcançar a vitória. Aleluia. Eu quero orar por você. Os irmãos sabem que eu não costumo chamar o povo no domingo para ficar orando um por um, não, mas nesta manhã eu quero orar por você. Você tem um milagre? Você tem uma necessidade que você sabe que só Deus pode resolver? Eu quero orar por você, eu quero, junto com você, te impulsionar a caminhar na direção certa, na direção do Senhor, para Deus te dar a vitória. Eu vou fazer a oração. Quem quiser vir à frente, eu só vou pôr a mão na cabeça, vou ministrar a bênção e você volta para o lugar. Soberano Deus, aqui está a tua